Muitas pessoas têm em seu coração o desejo por riquezas, o desejo em ficar ricos, obter prosperidades, obter o carro do sonho, a casa do sonho, a mulher do sonho. Vivemos em uma terra em que tudo é voltado para as riquezas e que o ser humano, no seu coração, o desejo muitas das vezes é viver bem, assim como todos. Porém, há alguns que se excedem ao ponto de fazerem pactos, ao ponto de perder noites sem dormir para obter o sonho tão desejado. E não é diferente com muitos cantores que vemos por aí, como o caso de Kurt Cobain, que desejou ser uma pessoa reconhecida na mídia, desejou riquezas, e quando essa veio sobre ele, o peso foi muito grande. O ar de muita inveja também, sem dúvida, foi muito grande. A Bíblia fala para nós em relação à inveja o seguinte: a Bíblia diz no livro de Provérbios 27:4: cruel o furor, impetuosa a ira, mas quem parará perante a inveja? Nós vemos que a inveja, ela é tão pesada para a caminhada do ser humano, ela causa um desconforto, um mal-estar, ela causa um tipo de jugo de peso, ela causa total transtorno para a caminhada do ser humano. A Bíblia diz no livro de Provérbios 28:22 o seguinte: aquele que tem um olho mau corre atrás das riquezas, mas não sabe que há de vir sobre ele a pobreza. A Bíblia diz no livro de Provérbios 28:20 o seguinte: o homem fiel abundará em bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo. Hoje em dia vemos muitos que admiram aquele cantor ou aquela cantora. Dizem que a Presley-mania foi tão forte quanto a Beatle-mania. Quando Elvis cantava e dançava, era preciso ter por perto uma enfermeira e uma ambulância para acalmar as fãs em delírio. Ele vive, andar como ele anda, falar como ele fala. Hoje em dia, tudo está assim. O homem adorando o outro homem. E viver como ele vive, andar como ele anda, falar como ele fala. Hoje em dia, tudo está assim. O homem adorando o outro homem, idolatrando. Hoje em dia vivemos tempos trabalhosos, tempos que há muitos amantes de si mesmo. Quando a riqueza ela vem e não é direcionado em adoração a Deus, voltado para Deus, mas direcionada para a carne, o que a carne ela oferece? Drogas, prostituições, bebedices, glutonarias, iras, contendas, dissensões, dor, angústias, sofrimentos, invejas, emulações. Esses são alguns cardápios da carne.
é o que ela oferece, é o que ela tem. Ela traz a depressão, o rancor, o ódio, a ira. Esses são alguns dos preços da carne. A Bíblia diz que o preço do pecado ele é a morte. E o Senhor Jesus Cristo ele deixa claro para nós dizendo que a carne para nada serve, mas o Espírito é quem vivifica o homem. O Senhor Jesus Cristo ele é o único que tem palavra de salvação, de refrigério para a nossa alma. Ele deixa claro na sua palavra dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Ele deixa claro também no livro dos Salmos 23, que Ele que é o nosso pastor e nada nos faltará. Da separação da banda, Cobain passou para a galeria dos mitos angustiados do rock, junto a personagens como Jim Morrison e Jimi Hendrix. Nascido em Aberdeen, no estado de Washington, Kurt Cobain não conseguia decidir se o seu talento era uma bênção ou uma maldição. O corpo do guitarrista foi encontrado ontem numa sala sobre a garagem de sua casa em Seattle pelo eletricista que cuidava das luzes de segurança da mansão. Ele afirma que além de uma arma próxima ao corpo, havia um bilhete de 2 linhas, onde se lê "Eu te amo 2 vezes". A mãe de Cobain não tinha notícias do filho há 6 dias. E o porta-voz da polícia de Seattle revelou que de início não se pensava que o corpo fosse do guitarrista, devido ao estrago feito pela bala. Quando se tornou o líder do grupo Nirvana, Cobain desconfiava profundamente da atividade musical. Mas o sucesso foi tão estrondoso que, como diz Michael Azerrad, da revista Rolling Stone, em um mês o Nirvana havia se transformado em porta-voz de sua geração. O primeiro álbum, Nevermind, vendeu 10 milhões de cópias e o Nirvana entrou na corrente principal da indústria fonográfica. Casado com Courtney Love, guitarrista do grupo Hole, Kurt Cobain era pai da menina Frances, de 2 anos. E em julho passado, os jornais de Seattle informavam que o casal andava aos tapas e que possuía vários revólveres em sua residência. Sempre atacado por dores estomacais, Kurt Cobain exagerou ao misturar no mês passado os analgésicos receitados pelo médico com champanhe. Acabou internado em estado de coma na capital italiana. Com o último álbum do grupo, Inútero, na casa dos 2 milhões de discos vendidos, o guitarrista fazia o possível para se adaptar